GMs já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Olá, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus possa acompanhar-nos ao longo desse dia. Amém? Irmãos, estou passando aqui por meio desse vídeo para fazer um convite especial. A nossa igreja estará promovendo uma sala de EBD pelo aplicativo Zoom. Será um tempo muito joia, um tempo de glorificação ao nosso Deus. Isso porque estaremos reunidos em torno do nome do nosso Senhor Jesus. Leremos a sua palavra, oraremos a Ele e será um tempo de comunhão, porque olharemos o rostinho um do outro, falaremos um pouquinho ali. Será um tempo muito joia. Então fica aqui o meu convite. Sala de EBD pelo aplicativo Zoom às 9 da manhã.
Louvamos a Deus por mais essa grande e rica oportunidade de estarmos juntos. Nessa oportunidade nós vamos pensar um pouquinho sobre o capítulo 5 de João, de 1 a 15, a visita da graça de Deus. Nós estamos precisando ser visitados pela graça de Deus. Vamos ver aqui no texto que Deus visita as pessoas com a sua graça. Então vamos ler capítulo 5 de João, de 1 a 15. A palavra de Deus diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. É um texto longo, mas é um texto esclarecedor. Podemos ver nesse texto a graça de Deus vindo visitar este homem. E se nós pensar nesse texto na atualidade, parece que o GPS foi descoberto agora, né? Pelo visto, pelo que falam, o GPS apareceu agora, mas o GPS já existia. Nos dias de Jesus, antes dos dias de Jesus e agora, depois dos dias de Jesus, Deus sabe aonde cada um está e o que está fazendo e o que está sofrendo, a vida que está levando. E aqui nós vemos o texto, a narrativa. Eu fiz questão de ler todo em função de que a gente pode observar isso.
Veja bem, Jesus vai a uma festa dos judeus. Jesus era judeu, mas ele não tinha que ir nessa festa porque a festa não tinha tanta importância assim, porque não fala que tipo de festa é. Se era uma festa da colheita, era uma festa da Páscoa. Quando essas festas vão acontecer, geralmente elas são mencionadas no texto. Mas essa aqui, o texto é claro em dizer que é uma festa dos judeus. Mas Jesus queria aproveitar, e ele sempre quer aproveitar todas as oportunidades para falar com os homens, para visitar os homens. Então ele saiu da sua casa, e certamente Jesus não morava coladinho no templo, ele morava longe do templo. Então Jesus, ele marcou com o seu GPS aquele homem. E o texto diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um momento onde as águas eram movimentadas, né? De vez em quando descia um anjo do Senhor, versículo 4, e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Pois é. Então nós entendemos aqui, até aqui no versículo 4, a gente vê que João fala um número grande. Mas na João Ferreira de Almeida, aqui é a NVI, na João Ferreira de Almeida é uma multidão. Eram muitas pessoas. E esse tanque, ele era grande no que diz respeito a uma pessoa, mas para uma multidão ele ficou pequeno. E era um amontoado de gente. Às vezes na mente, a gente dá uma olhada num tanque como esse, num poço de água como este, e vê uma multidão de gente em volta dele. E ficava uma em cima da outra, porque esse tanque ele era dentro da cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, a gente sabe que não é tão grande assim para ter tanques grandes. E aí este nome Betesda, ele é chamado lugar de misericórdia, lugar de graça, várias formas de escrever, então tem vários significados, mas vamos ficar com esse significado que é dado por alguns autores, de que lugar da graça, o tanque da graça. Então, Jesus, ele saiu de casa para visitar no meio de uma multidão de pessoas doentes, e aqui descreve inválidas, cegos, mancos, paralíticos, o tipo de doença que você possa imaginar. E as pessoas iam para ali aguardar o momento do mover da água. Mas num dia, não era assim, no sábado vai mover a água, no domingo, não tinha dia. Não tinha um dia estabelecido. A hora que menos esperava, aparecia o anjo lá e mexia as águas. E aí quem estava preparado, quem não tinha tanta invalidez, esse homem era paralítico, ele vivia deitado. E como chegar lá primeiro, se tinha um cego, e sem contar que tinha
algumas pessoas tinham lá o seu filho, a sua mulher, o seu pai, né, o marido, o sobrinho, alguém ajudando, mas esse aqui disse que não tinha ninguém. Quando ele disse que não tinha ninguém, eu quero crer, dá para entender que algumas pessoas tinham alguém, mas ele não tinha ninguém. E aí Jesus, no meio daquela multidão, escolhe este homem, e só ele foi curado. E eu fico olhando assim, Jesus entrando no meio daquele monte de pessoas inválidas, né, cegas, mancas, pessoas dependentes de um milagre. E Jesus, com seu GPS, foi lá no meio a este homem. Eu não sei, eu não consegui achar um autor que me desse assim, uma explicação por que Jesus foi a este homem. Ele certamente era judeu. Bom, isso é por minha conta, né? Certamente era um judeu, estava em Jerusalém e estava lá nesse tanque porque ele cria de que um anjo de Deus vinha ali e mexia a água. Então, a ideia é que é um judeu que está ali. Mas outros também eram, mas Jesus só veio a ele. Você já parou para pensar que você, no meio desses 7 bilhões de pessoas sobre a face da Terra, Deus com seu GPS, ele está vendo você com um pontinho, cabecinha de alfinete. É fantástico Deus, não é? E foi assim que aconteceu esse momento aí da Bíblia, onde Jesus viu aquele homem no meio de uma multidão. E Jerusalém estava cheia, porque era o dia de festa dos judeus. E aí as ruas estavam tomadas. Então era muita gente que estava em Jerusalém. Era muita gente que estava nesse poço. Mas ele veio a este homem. Ele escolheu este homem para curá-lo. Então vamos ver aqui algumas coisas que a gente pode destacar dessa visita da graça de Deus. A graça de Deus é Jesus. É Ele que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, porque nós merecíamos o inferno, mas aprove Deus derramar a sua graça sobre nós, e Ele fez o favor imerecido a todos nós e todos os homens, porque João 3,16 diz que Ele amou o mundo, amou todos os homens. Ele não amou só aquele ali, amou a todos. Ele não amou só a mim, amou a todos, não amou só você, a todos. Pois é, então a graça de Deus veio para visitar a todos, a todos. E aí a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Jesus viu o paralítico. Versículo 6 diz assim: quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Pois é, muitas das vezes Deus pergunta a gente alguma coisa, ou fala com a gente alguma coisa, a gente responde ou entende do jeito que a gente quer entender, né? Presta atenção que Jesus perguntou se ele quer ser curado. E ele não responde que ele quer ser curado. A resposta dele foi uma justificativa, ele estava querendo justificar, né, que ele não tinha sido curado até então, porque não tinha ninguém. Versículo 7, disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude. Você tem alguém que ajuda você? Pois é, esse homem não tinha. Mas olha, vai ter uma coisa que você... ninguém na terra vai poder te ajudar. É você encontrar Jesus.
Interessante que Jesus está na terra espiritualmente, por meio do Espírito Santo. Ele está na terra, ele subiu aquele vulto aos céus e ele volta em espírito. Ele não é visto agora, ele está dentro das pessoas, porque essa foi a proposta de Deus, de habitar dentro das pessoas. Pois é, então você tem no coração o desejo de ir morar no céu um dia. Quando morrer, quando daqui partir, você tem a intenção de ir morar no céu. Mas preste atenção que Jesus está sempre perguntando, você quer ser salvo? E você, olha, não tem nenhuma, eu não estou morrendo afogado, olha, eu não estou doente, olha, eu estou muito bem, olha, agora sim eu estou ganhando melhor no meu emprego, vou ter um plano de saúde melhor, o meu filho passou no vestibular. Ele perguntou se você quer ser salvo. Ele perguntou aqui, você quer ser curado? Gente, 38 anos, não são 38 dias. A ideia que passa para a gente, a primária, pode ser que tenha, né, uma outra ideia, mas a primária é que ele está ali há 38 anos esperando o mover da água. E quantas pessoas ele viu que entrou na água primeiro e saiu curada e foi para casa. E ele ficou. E eu fico assim pensando, né? Ele estava crendo que um dia ele podia ser curado. Não tivesse ninguém. Bom, depois que todo mundo for curado, aí vai dar tempo de eu chegar lá. Mas acontece que a gente sabe que todo mundo procura ajuda. Pois é, esse homem, Jesus pergunta, você quer ser curado? Aí ele vem justificar, olha, eu não tenho ninguém. Não, você não tinha, então. Aí como se Jesus estivesse dizendo, você não tinha, agora você tem, rapaz. Pois é, você não tinha ninguém, né? Agora você tem Jesus. Então Jesus viu o paralítico. É uma iniciativa divina. Jesus saiu de casa, caminhou, passou por um monte de gente, entrou naquele tanque, entrou em volta do tanque, caminhou em volta do tanque, porque ele tinha aquele homem. Ele não tinha qualquer homem, era aquele homem. E aí a graça visitou aquele homem. Então, Jesus está vendo você. Eu vou ler algumas passagens na Bíblia onde a Bíblia mostra que Deus viu. Que Deus viu. E aí eu queria que você entendesse isso. Eu quero que fique gravado no seu coração que Deus vê. Deus não está longe, que não está fora do nosso... Nós não estamos fora do alcance dele. Tá? Ele está... Nós podemos não ver Deus, mas ele está nos vendo. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Uma passagem muito conhecida de um homem muito famoso também, né? Porque Deus usou muito a vida desse homem, ele se colocou nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus. Capítulo 1, livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3 a 6. Diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando. Um dia chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou e disse, levante-se e coma. E Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado
sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. Por que aquele anjo achou Elias lá no deserto, debaixo de uma árvore que eu acredito que nem folha tinha, porque é deserto? Pois é, Deus viu ele lá. Deus viu o que ele estava fazendo. E aí manda um anjo levar um pão para ele. E aí ainda teve que deixar ali as brasas, né, para manter quente o pão. Um pão assado, não é? E um jarro de água. E ele não se tocou, assim como você não se toca. Deus faz um sinal do teu lado, um milagre do teu lado, e você não vê. Aí você continua a sua vida. Mas Deus continua de olho. Ele vê. E aí ele viu que Elias dormiu outra vez. Aí mandou o anjo acordá-lo e mandou ele comer mais. E disse para ele, agora sim, você vai andar 40 dias e 40 noites com este alimento. A visita da graça de Deus. Aquele homem estava ali para morrer de sede, de fome. Que morte terrível que ele escolheu. Se ele tivesse pulado de uma pedra, morria mais rápido. O sofrimento era menor. Mas morrer de fome e sede no deserto é uma morte terrível. Dizem que a morte do Covid é terrível. É terrível. Mas será que nós temos alguém para nos ajudar com o Covid? Pois é, a visita da graça de Deus. Quando Deus visita alguém, dá sabedoria, dá discernimento, dá conhecimento. E aí vai fazer o que tem que ser feito e deixar o resto com Deus. Pois é, então eu queria que você entendesse que Deus está te vendo e Ele está visitando você com a graça dEle, assim como visitou aquele homem lá em Betesda, naquele tanque, como visitou Elias lá pedindo a morte. Então, você tem alguém que te vê. Você pode não ter ninguém da sua família, você pode não ter nenhum amigo, você pode não ter. Mas você tem Deus. Deus não deixou de olhar para você. A segunda coisa que a gente pode aprender desse texto, que além de Deus ver, né, Ele visita com a sua graça aqueles que Ele está vendo todos. A ideia que passa no versículo 7 é que Jesus sabia daquele homem. Aí entra a compaixão. Lá em casa, Jesus sabia daquele homem. Então Jesus saiu de casa para ter compaixão daquele homem, a compaixão divina. Ele sabia que aquele homem não tinha ninguém por ele, que aquele homem estava sozinho. E ele estava já triste de ver tantas pessoas sendo curadas e ele não. E aí o versículo 7 diz, Jesus disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Versículo 8, então Jesus lhe disse, levante-se e pegue a sua maca e ande. Pois bem, ele não podia nem ter falado isso, porque Jesus estava ali, olha. Tem alguém conversando com ele. Alguém se importou com ele. Jesus sabia que aquele homem estava sozinho e Jesus veio para fazer companhia a ele. Jesus sabe que você está sozinho neste mundo. Ainda que você tenha uma mulher, tenha um marido, tenha filhos, você tem emprego, você tem pai, mãe, irmãos, tios, não sei, você está sozinho. Você está sozinho.
Você precisa da companhia de Jesus. Então Jesus saiu da sua casa e veio visitar aquele homem, porque ele sabia que aquele homem estava nesse estado aqui. Olha o estado da alma deste homem. Senhor, não tenho ninguém. Gente, um homem com 38 anos não tem um irmão, não tem um primo. As famílias de Jerusalém eram grandes. 10 filhos, 15 filhos. Então tinha irmão, tinha tio, tinha pai, não sei se ele tinha pai ainda. Os anos chegavam a 70 anos lá, fácil. Então, possivelmente, ele tinha pai. Podia ter mãe também. Mas ele diz ali, Senhor, não tenho ninguém. Pois é, você não tem ninguém que possa colocar você no caminho do céu. Mas Jesus pode. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus está do seu lado. Ele está falando com você, porque ele sabe o seu estado. Você pode não estar paralítico. Você pode não estar com Covid. Não, você não pode. Você vai estar bom de saúde. Exames tudo em cima, um check-up legal, bacana. Mas você é pecador. E sem o perdão de Jesus, sem a graça de Jesus, você não vai para o céu com toda a sua saúde. Pois é, você precisa de Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 29, a parte A do versículo, é que o que eu quero destacar quase não tem na Bíblia. Capítulo 8, verso 29. Pois aquele que antemão conheceu, ou seja, aquele que conheceu antes. Jesus conhecia aquele homem como conhece você, como conhece a mim. Ele sabe daquilo que tem no nosso coração. E ele morreu ali na cruz, ele ressuscitou para nos dar vida eterna com ele, com Deus. Eu quero que você também abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19, 6 a 8. Olha só como é que Jesus vê. Ele vê. Eu queria que você... E ele sabe. Além de ver, ele sabe. Capítulo 19, o verso 5, diz assim, olha. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Veja bem, Jesus vem andando no meio de uma multidão, vem uma porção de gente com ele, seus discípulos, e aí ele parou debaixo de uma árvore, porque se você olhar ali, Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, ele queria ver Jesus. Aí Jesus, quando chega debaixo, ele olha para cima e ele diz, Zaqueu, ele chama ele pelo nome. Jesus sabe o seu nome. Ele sabe o meu nome. Sabe o nome de todos nós. Então ele sabe. Jesus sabia daquele homem. Ele sabe de você, ele sabe de mim. Então nós precisamos estar nos deixando Jesus nos achar. Porque lá em João, no capítulo 1, verso 47, é lindo esse texto, 47 e 48 diz assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces?
Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Está vendo? Jesus já tinha visto o homem lá debaixo da figueira, antes de Filipe falar com ele. Para ele entender, para a gente entender, isso está registrado aqui, uma passagem tão, parece que é insignificante, mas está aqui para a gente entender que Jesus sabe. Então, se ele sabe, é melhor a gente se mostrar para ele, se revelar para ele, falar para ele, olha, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Não fica dando desculpa como aquele homem, olha, não tem ninguém, Senhor. Não, Jesus quer saber, é você e ele. Você quer ajuda, você quer ser salvo, você quer perdoar os seus pecados? Pois é, Jesus está perguntando isso. Para aquele homem, perguntou se queria cura. Interessante que aquele homem só foi curado. O texto, você vai ler o texto para frente, você vai ver que até ele faz uma coisa errada, né? Ele vai lá e denuncia Jesus para os judeus, que foi ele que curou. Jesus lhe mandou carregar a maca. No último versículo é isso. Então, aquele homem só recebeu a cura. Você é um daqueles, ou uma daquelas, né, que vai atrás de Jesus só para receber as coisas que ele pode te dar, as bênçãos, a cura, né, o emprego, o marido, a mulher, o filho. Você é desses? Pois é. Este homem aqui parece que é desses, porque ele some aqui. A última fala dele é que ele foi entregar a Jesus. Olha, o homem que me curou foi Jesus e mandou carregar a maca. Ora, se ele tinha sido chamado a atenção porque estava carregando a maca, é que os doutores, os fariseus, os saduceus, eles não gostaram da brincadeira, né? Era melhor ele ter ficado paralítico do que ele carregar uma maca no sábado. Aí ele não tinha que voltar lá, olha, rapaz, foi Jesus, hein? Pois é, então, às vezes a gente faz isso com Jesus, a gente vai lá, Senhor, 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 depois a gente vira as costas, nunca mais volta, nem para agradecer. Agora é interessante que esse homem foi no templo para fazer lá, não sei, o sacrifício que tinha que fazer, a oferta, alguma coisa ele foi fazer no templo. E aí Jesus encontrou com ele. Jesus disse uma palavra muito dura para ele. Olha, rapaz, você está curado, hein? Presta atenção, hein? Vai e não peca mais, hein? Para que coisa pior não te suceda. Longe de Jesus, longe das Escrituras, longe da comunhão com Deus, a gente só sabe fazer uma coisa, é pecar, fazer as coisas erradas. Não tem outro jeito. Mas perto de Jesus, perto de Deus, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, a gente erra menos, a gente erra menos. E aí esse erro, porque Deus está olhando para nós, Ele está vendo o esforço, está se esforçando para não fazer nada errado e acaba tropeçando, e aí Ele perdoa o nosso pecado. Não é contado como pecado. Porque nós estamos lutando, nós estamos na oração, estamos na comunhão com Ele, buscando a Ele, lendo a palavra dEle, tentando obedecer, buscando louvar o seu nome, bendizer o seu nome. Pois é mais longe, e Jesus foi muito pesado com ele. Você está curado, hein? E pior do que ficar paralítico 38 anos, o que é pior, hein? É difícil da gente mencionar, né? Por que ele não ficou 38 anos paralítico, né? Para saber a desgraça que é. Mas pior do que isso, Jesus falou que é pior. Então, é importante juntar com Jesus. Senhor, me ajuda, socorro, tem misericórdia de mim, me dá força aqui, olha. Mas nesse texto a gente aprende também que na visita da graça, além dele ver, além dele saber,
ele também faz uma pergunta, ele indaga e ele manda. Pois é, versículos 6 a 8, que é o centro da nossa pregação nesta oportunidade, diz assim, ó: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha, ele perguntou, assim como Jesus pergunta para você: quer ser salvo? Você quer ser salvo? Pois é, aqui você quer ser curado? E aí o homem responde no versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Se a gente mudar esse texto aqui para a nossa realidade, a nossa fala tinha que ser assim. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no céu. Por mais que eu me esforce, por mais que, olha, eu vejo outras pessoas entrando no céu, sendo transformadas, sendo tratadas, virando outras pessoas, mas eu não tenho ninguém. Pois é, essas pessoas tiveram Jesus para ajudá-las a mudar. E o versículo 8 então diz: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e vai. Pois é, Jesus indaga e ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta. E a pergunta ali é curado, mas não é o nosso caso. O nosso caso é: você quer ser salvo? Você quer ficar fora da condenação eterna que está reservada para todos os homens por causa de Adão? Não começa meu pai é crente, a minha mãe ora por mim. Não, Jesus está perguntando se você quer ser salvo. Não está perguntando se sua mãe é crente. Ele não perguntou aqui: vem cá, não tem ninguém para te ajudar a entrar no tanque. Não, Jesus não perguntou isso. Você quer ser curado? Ele vai na nossa necessidade. A nossa necessidade básica hoje não é a cura da Covid. Também a cura da Covid. Mas o nosso problema hoje é a salvação. Porque estando salvo, se tiver Covid, não tiver Covid, se morrer, não morrer, nós estamos salvos. Nós vamos morar eternamente com Deus. Agora, olha só, uma pergunta que Jesus fez para um homem e ele respondeu de forma correta. E presta atenção como o que aconteceu, o que sucedeu naquele momento. Lá em Marcos, no capítulo 10, o verso 49, Marcos 10, 49. Marcos 10, versículo 49, diz assim, ó: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Versículo 50. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Versículo 51. Olha só, hein? O que você quer que eu lhe faça? É uma pergunta que Jesus está fazendo a ele. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Aí 52, vá, disse Jesus, sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pois é, olha a distância entre um homem e o outro.
não era cego. Lá tinha cego também, um paralítico. O cego, nós não sabemos se ele nasceu cego, não temos esse relatório. Não temos quanto tempo de cegueira. O que nós sabemos deste cego é que parece que os pais deles leram a Bíblia para ele, porque ele escutava. E ele estava esperando o Mestre, o Messias, o filho de Davi. E se você ler o texto antes, você vai ver que ele está gritando na beira da estrada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o seu pedido hoje. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus continuou caminhando, ele continuou gritando, ele gritou 3 vezes. Aí Jesus parou. Manda, chama o cego lá, eu quero saber o que ele quer comigo. Aí trouxeram o homem e Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Hoje, Jesus está perguntando a você: o que você quer que Jesus faça por você? Não vai pedir um carro novo, vai pedir uma casa, não vai pedir cura, vai pedir perdão dos seus pecados. Senhor Jesus, eu quero o perdão dos meus pecados. Assim como aquele cego, que cego pede o que? Esmola. Mas na hora que ele estava diante de Jesus, ele não pediu esmola, ele pediu a cura. E ele fez o quê? Passou a ver imediatamente e seguiu a Jesus. Então, se você ouvir Jesus hoje perguntando a você: o que você quer que eu te faça? E aí você responder com fé no coração: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu preciso me ver livre desse pecado, porque eu já vi que não dá para entrar no céu com pecado e eu não sei como ficar livre do pecado, mas o Senhor morreu na cruz. O Senhor ressuscitou por mim. O Senhor veio ao mundo por mim. Então perdoa o meu pecado. Me ajuda a ficar livre do pecado. Pois é, vai ser perdoado o seu pecado na hora. Né? Na hora, assim como o cego. Não, você vai lá e faz 40 Ave Maria, 100 Pai Nosso e não sei o quê, sobe o convento com a cruz, anda daqui em São Paulo. Nada disso. Jesus disse para o camarada: veja, a tua fé te curou, a tua fé em Jesus perdoa. Jesus perdoa o seu pecado, mas é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, já disse Paulo lá em Efésios, no capítulo 2. Pois é, nesta oportunidade que nós lemos aqui no capítulo 5 de João, nós vimos a graça de Deus visitando aquele paralítico. Nós vimos a graça de Deus visitando Elias lá no deserto. Nós vimos a graça de Deus visitando Zaqueu lá em cima da árvore. Nós vimos a graça de Deus visitando o cego. Será que hoje nós vamos ver a graça de Deus visitando você e você respondendo, positivamente? Senhor, perdoa os meus pecados. Foi para isso que o Senhor veio, para perdoar pecado. Que Deus possa fazer você entender isso e todos nós possamos seguir a Jesus com alegria no coração, porque Ele perdoa os nossos pecados. Que a glória de Deus seja vista nas nossas vidas, assim como foi vista naqueles dias de Jesus. Amém?